E agora vamos entrar no nosso tema principal, a Gestapo Tupiniquim, todas as iniciativas que o governo Bolsonaro está criando, montando, estruturando na sua cara, né? Debaixo do seu nariz, para controlar o que você faz, para controlar os opositores, controlar as suas críticas. Esse é o governo Bolsonaro. Vamos lá. Vocês viram, a gente deu em primeira mão, Bolsonaro turbinando a BIM, tá? Com novos cargos e permitindo treinamento de funcionários sem concurso. Funcionários que não são da BIM, tá certo? Então, assim, o que quer dizer isso, Cláudio? Quer dizer que eles estão pegando fontes humanas, transformando, pegando pessoas que eles confiam aí, fazendo aí o amigo do amigo, o assessor, estão preparando essas pessoas para atividades de inteligência. Isso não pode ser uma coisa muito legal, tá? Esse decreto do Bolsonaro aí de segunda-feira permite, então, o treinamento de pessoas não concursadas na ABIN, ou seja, pessoas que não têm um vínculo formal com o governo, com a agência de inteligência. O decreto foi publicado aí na sexta-feira, na verdade, ninguém tinha visto, aí descobrimos isso, publicamos logo na segunda, aí o resto da imprensa veio atrás. O texto aumenta o número de cargos em comissão na agência, tá? Na própria agência, de 207 para 221. Os 14 cargos novos vieram de uma troca lá da Secretaria de Desburocratização, de desestatização do Salim Matar, pelo visto não está fazendo falta lá. E na ponta do lápis a ABIN ficou com uma folha de pagamento praticamente igual à que tinha antes, já que a maior parte dos cargos novos é remuneração mais baixa. Só que o texto abre brecha justamente para a escola de inteligência. E aí a gente está falando de funcionários não concursados, estamos falando de agentes de campo, né, clandestinos que são pagos com verba secreta. E aí tem a tal da Central de Inteligência também, né, que é esse organismo, esse órgão, esse novo órgão, que é uma espécie de novo SNI. O SNI era aquele Serviço Nacional de Informações, era o Sistema Nacional de Informações da época do governo militar. Então, não adianta, né? 64 não sai de dentro do Bolsonaro. O Bolsonaro que só tinha 15 anos e costuma dizer por aí que lutou contra os comunistas no Vale do Ribeira. Lutou nada, era um adolescente, devia estar catando manga. Mas o fato é o seguinte, ficou com esse desejo dele e agora está recriando o SNI. Recriando o SNI, está muito claro, tá? E vai aparelhando tudo com a turma da inteligência. Publiquei mais cedo aqui, olha, ele trocou o secretário de Relações Institucionais da Secretaria de Governo, comandada pelo general Luiz Eduardo Ramos, que também é um homem de inteligência, tá? Inclusive com curso aí de comandos e forças especiais. Então saiu o coronel Manuel Fernandes Amaral Filho, que já é um homem de inteligência, foi para a SUFRAMA, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, e ele chamou então o coronel André de Souza Monteiro, que até dias atrás era simplesmente o subchefe do Centro de Inteligência do Exército, o CI, muito temido aí na época do regime militar. Monteiro entrou para a reserva, foi convidado pelo Ramos, né? E não é só isso. Tem muito mais gente de inteligência lá. A gente levantou o gabinete inteiro. Põe a próxima aí. Olha, o Ramos está transformando a Secretaria de Governo numa central de inteligência. Não é só a BIM, não. O próprio gabinete da Secretaria de Governo. Olha só, todos os assessores, praticamente todos os assessores são oriundos do Serviço de Inteligência lá do Exército, tá? O Monteiro, como eu disse, né, que foi lá para a SUFRAMA, ele trabalhou no Exército como analista de inteligência do CI e do Comando Militar da Amazônia, e agora vai lá para a Zona Franca de Manaus. O secretário adjunto, o coronel Eduardo Gomes da Silva, também é ex-oficial de inteligência do CI e também do Comando Militar do Leste. O coronel Denis Raimundo de Quadros, desculpa, não é coronel, é capitão, Denis Raimundo de Quadros Soares, assessor especial, é analista de inteligência. Outro assessor especial, coronel Renato Davi Clark de Aquino, também oficial de inteligência. E apesar de não aparecer na foto, temos um outro que integra a equipe aqui,
o coronel Marlos Teixeira Paranhos, que estava no CI até maio de 2019 e foi para onde? Para o COAF. O COAF, o polêmico COAF. E agora está no Palácio do Planalto. Temos a foto aí deles, não? Não, se não tiver, não tem problema não. Bota, ó, estamos aí, ó. Isso aqui é tudo informação pública, no site mesmo. Tá? Pode botar o próximo. Tem aqui o currículo, todos com currículo bastante, aí com bastante conteúdo, mas todos da área de informação, analistas e oficiais de informação. Então, para que o Ramos viria explicar? Aliás, o Congresso que lida com o Ramos, porque o Ramos é justamente o ministro que lida com o Congresso. Talvez alguém no Congresso tenha curiosidade de saber por que o Ramos está cercado de espiões, né? De espiões, porque no fim das contas esse é o nome. Né? Por quê? Ele está usando esses assessores para levantar ali, fazer dossiê, levantar a vida dos deputados e senadores? Né? O que rola quando descobrem alguma coisa irregular? Publicam, jogam na imprensa, abrem um procedimento, levam para o Ministério Público ou usam numa barganha política? São essas coisas que precisam ser realmente vistas, aí colocar um holofote em cima disso para que a gente entenda o que está acontecendo, tá? Bom, o Jorge Oliveira andou dizendo aí que ainda há a possibilidade de nomear o Ramagem, né? Por que a gente botou isso aqui? Isso aqui é antigo. Isso aqui é de julho. Pode tirar isso aí. Acho que confundiu. Ele voltou a falar disso, mas o post é antigo. Mas ele voltou a falar disso, tá? A gente lembra, né, que quem comanda a ABIN é o Ramagem, justamente aquele que o Bolsonaro queria colocar na Polícia Federal, segundo o Carlos Fernando, para controlar a Polícia Federal. Tá? Então tá aí, eles não abandonaram. Mas aí como eles não conseguiram fazer essa troca, agora estão potencializando, estão turbinando a ABIN, estão dando superpoderes para o Ramagem, né? Criando inclusive essa nova central aí de inteligência. Tá? Bom, como vocês sabem, em outra frente está acontecendo, nós tivemos aí a questão do André Mendonça com um assessor, né, que ele pôs, que também é um homem de inteligência, também coronel do Exército, e que ele colocou ali no Ministério da Justiça, na CEOP, né, na secretaria que deveria fazer a integração, e ele colocou para fazer, para esse assessor fazer dossiês contra servidores. Próximo. Que é o coronel Gilson Libório, tá? Que foi exonerado. E aí o Pedro Canário, que também vai fazer podcast, ele é especializado aí em judiciário também, e ele fez um perfil que ninguém da imprensa, você não viu esse perfil em nenhum jornal, em nenhuma TV, você não vai ver. Por isso que quando eu digo que aqui é informação exclusiva, com fatos, com bastidores, né, formação qualificada, você não tem essa informação em lugar nenhum. Né? Pode ser que depois que a gente publique, o pessoal vá atrás e resolva fazer um perfil. Mas ele foi exonerado, eu avisei no meu Twitter. Estão abafando. O André Mendonça está exonerando o Gilson Libório para abafar, para tirar os holofotes de cima. Justamente porque ele teme, né, os holofotes da imprensa em cima do Libório. Por quê? Aí a gente vai ver aqui no perfil que o Pedro escreveu. O coronel é um dos responsáveis, primeiro que é o seguinte, né? Ele já trabalha com atividade de inteligência em Brasília há vários anos. E ele vem a ser simplesmente responsável indireto pela ascensão do próprio André Mendonça, ministro, no governo. É considerado um dos assessores mais leais e preparados do atual ministro da Justiça. Libório era assessor especial da CGU em 2016, quando a ex-presidente Dilma foi afastada para responder o processo de impeachment. Temer assumiu o governo interinamente e nomeou quem para o MJ? O Torquato Jardim, né? Desculpa, depois ele foi para o MJ, ele nomeou para a CGU o Torquato Jardim, né? Onde ele conheceu justamente o coronel e imediatamente simpatizou-se com ele. De acordo com o currículo oficial do Libório, na CGU ele era responsável por, abre aspas, assessorar o ministro-chefe da pasta com assuntos de inteligência e informações de natureza estratégica. Mas tem um detalhe, ele foi nomeado para esse posto na CGU em 2007.
Volta para mim, 2007, portaria assinada pela então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, governo Lula. Então, gente, olha, eu escrevi ontem no meu Twitter, né? A burocracia tem dessas coisas, né? Ela se adapta, ela não tem ideologia política, ela não tem partido. Os burocratas, esses integrantes dessa burocracia estatal, eles vão se adaptando até para sobreviver dentro da burocracia. E eles fazem o serviço que for preciso. Pode ser o serviço sujo, inclusive, né? E é isso, vão passando de governo a governo. Se ele tiver competência, ele é utilizado, né, por todos os mandatários de plantão. Então tá aí, entrou na CGU naquele cargo ali em 2007 e saiu de lá só em 2017 para ir, né, para o Ministério. Vamos lá. O trabalho lá envolvia, abre aspas, emprego de técnicas operacionais, inspeções e análises, visando coletar e buscar dados que permitam produzir informações estratégicas para subsidiar as atividades do órgão central e das unidades regionais da CGU. Vamos pedir via LAI os relatórios que ele produziu. Vamos ver se o Wagner Rosário libera. O coronel atravessou governos na diretoria de pesquisas, chegou lá no governo Lula, permaneceu com Dilma, e só em 2017, no governo Temer, foi transferido para o Ministério da Justiça. Foi Libório, atenção, quem apresentou Wagner Rosário a Torquato Jardim para o cargo de secretário executivo da CGU em 2016. Wagner e André Mendonça hoje integram um grupo de assessores mais próximos do Jair Bolsonaro. Além deles, fazem parte dessa turma o Jorge Oliveira, o Jorginho, secretário-geral da presidência, e o Tarcísio de Freitas, o ministro da Infraestrutura. Aliás, antes da pandemia, eles se encontravam toda semana para almoçar, para trocar ideia, os quatro, né? São muito amigos. Wagner, Jorge e Tarcísio estudaram juntos, se conhecem há anos. Observadores do Planalto dizem que a ascendência de Libório sobre dois integrantes desse núcleo também o coloca em posição privilegiada dentro do governo. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte, afinal de contas, quem assessora quem, né? É o assessor que assessora o ministro? Ou é o ministro que assessora o assessor? O coronel começou a se aproximar do grupo em 2017, quando Torquato Jardim foi para o Ministério da Justiça e Wagner Rosário foi efetivado na CGU. O coronel passou a ser secretário executivo do MJ e homem de total confiança do Torquato Jardim. Segundo servidores que trabalhavam na pasta na época, uma das funções de Libório era a produção e a apresentação de relatórios de inteligência a Torquato. Na chefia da CGU, Wagner nomeou André Mendonça para coordenar o grupo de representação da pasta nos acordos de leniência negociados pelo governo federal. Quando Jair Bolsonaro assumiu o governo, em janeiro, nomeou Mendonça para a AGU e Libório foi junto para ser assessor especial do advogado-geral. Conforme o governo foi acertando a equipe, Bolsonaro viu a necessidade de assessores leais pudessem mantê-lo informado sobre os mais diversos assuntos. E Libório, hoje apontado como um, né, dos responsáveis aí pela ABIN paralela do presidente, eu diria que ele é um dos integrantes, né, talvez aí um dos coronéis, né, desta ABIN paralela, é conhecido pela lealdade, pela eficiência e bastante experiente com atividades de inteligência, especialmente em lidar com grandes volumes de dados, como ele mesmo diz em seu currículo. Mendonça assumiu o MJ em abril, depois da saída de Sérgio Moro. O ex-juiz se demitiu acusando o governo de tentar interferir politicamente na PF, como se quisesse transformar a corporação numa unidade de inteligência. Né? Vocês vão lembrar do Bolsonaro pedindo relatórios. Dias depois da saída de Moro, o ministro Celso de Mello do STF mandou divulgar aquele vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, em que Bolsonaro cobrou a eficiência de seus serviços de informação, quer dizer, dos serviços oficiais. Segundo ele, só o seu serviço particular funciona. Quando André Mendonça assumiu o MJ, então levou com ele o Libório e lhe deu a missão de chefiar a diretoria de inteligência da CEOP, que passou a ter nova função. Se com Moro era uma unidade de integração de investigações sobre cybercrimes e redes de pedofilia, com Libório tornou-se uma unidade de inteligência. A reportagem do UOL, como vocês já sabem, denunciou que a secretaria foi responsável por elaborar e distribuir dossiês sobre agentes de segurança e professores da rede pública que se identificavam com o movimento antifascista. André Mendonça disse em entrevista
à Globo News que não sabia nada de dossiês, mas anunciou a abertura de uma sindicância para apurar o caso e exonerou Libório, então, para tentar tirá-lo dos holofotes. Ao antagonista, nós falamos com o coronel. Ele disse que não falaria sobre nada relacionado ao caso e informou que não poderia confirmar nem negar a existência de dossiês ou dar informações sobre a atuação de sua antiga secretaria, ou seja, a mesma explicação do André Mendonça. Quem conhece sabe que a lealdade e o cumprimento de missões são os dois valores que orientam seu trabalho como integrante de vários governos. Improvável, portanto, que ele tenha atuado para informar o governo sobre opositores, que ele não tenha atuado, para informar o governo sobre opositores, e mais improvável ainda que seus chefes não soubessem de suas atividades. Com certeza seu silêncio será bem recompensado. Só que diferente dos governos anteriores, agora ele é conhecido, Então a sua atividade de inteligência já fica comprometida. Mas vocês viram, investigar, aí eu estou vendo os bolsonaristas falando assim, não, mas ele investigava servidor público, não, se o cara é petista, de esquerda, comunista, tem que investigar mesmo. Então, assim, isso vai para todo canto. É o professor da universidade, é o jornalista, Isso vira realmente uma forma de perseguição, de monitoramento, de uso político da máquina do Estado. Parlamentares, entra tudo, não adianta, ninguém começa e fala assim, não, eu só vou fazer dossiê sobre esse pessoalzinho aqui. Não existe isso. Começa pequeno, vai aumentando e daqui a pouco vira um monstro, como virou o SNI. Bom, vamos lá, vamos aqui ao vídeo. Eu separei aqui, fiquei inspirado, em função disso tudo. É o vídeo do 1984? Eu fui atrás, achei um audiobook do livro 1984 do George Orwell. E ele é um vídeo, peguei 2 trechos importantes, prestem atenção no que ele escreveu, no que ele fala. Vê se vocês encontram alguma semelhança com aquilo que estamos vivendo e com esse governo. E não era mais a letra desajeitada e miúda de antes. A pena correra voluptuosamente sobre o papel macio, escrevendo em grandes letras de imprensa. Abaixo o grande irmão, abaixo o grande irmão, abaixo o grande irmão, muitíssimas vezes enchendo meia página. Não pôde deixar de sentir um laivo de pânico. Era absurdo, pois escrever aquelas palavras não era mais perigoso que o ato inicial de abrir o diário, mas por um momento se sentiu tentado a rasgar as páginas usadas e abandonar por completo a empresa. Não o fez, contudo, porque sabia ser inútil. Quer escrevesse abaixo o grande irmão ou não fazia diferença. Quer continuasse o diário, quer parasse, não fazia diferença. A polícia do pensamento o apanharia do mesmo modo. Cometera, e teria cometido, nem que não levasse a pena ao papel, o crime essencial, que em si continha todos os outros. Crime-ideia, chamava-se. O crime-ideia não era coisa que pudesse ocultar. Podia-se escapar com êxito algum tempo, anos até. Porém, mais cedo ou mais tarde, pegavam o criminoso. E era sempre à noite. As prisões eram sempre à noite. O súbito arranco do sono, a mão rude sacudindo o ombro, as luzes ferindo os olhos, o círculo de caras implacáveis em torno da cama, a vasta maioria dos casos não havia julgamento, nem notícia da prisão. As pessoas simplesmente desapareciam, sempre durante a noite. O nome do cidadão era removido dos registros, suprimida toda a menção dele, negada sua existência anterior e depois esquecido. Era-se abolido, aniquilado. Vaporizado era o termo corriqueiro. Como é que um homem afirma o seu poder sobre o outro, Winston? Winston refletiu. Fazendo-o sofrer. Exatamente. Fazendo-o sofrer. A obediência não basta. A menos que sofra, como podes ter certeza de que ele obedece à tua vontade e não à dele? O poder reside em infligir dor e humilhação. O poder está em despedaçar os cérebros humanos e tornar a juntá-los da forma que se entender. Começas a distinguir que tipo de mundo estamos criando? É exatamente o contrário das estúpidas utopias hedonísticas que os antigos reformadores imaginavam. Um mundo de medo, traição e tormento. Um mundo de pisar ou ser pisado. Um mundo que se tornará cada vez mais impiedoso à medida que se refina. O progresso em nosso mundo será o progresso do sentido de maior dor. As velhas civilizações proclamavam-se fundadas no amor ou na justiça. A nossa funda-se no ódio.
Em nosso mundo não haverá outras emoções além do medo, fúria, triunfo e autodegradação. Destruiremos tudo mais. Tudo. Viu aí? O ódio é que domina. Bom, é impressionante, né? E é importante que isso seja denunciado e que os parlamentares, congressistas, que a sociedade, que a opinião pública de uma maneira geral, os setores, né, reajam. Porque quem fica em silêncio é cúmplice, inclusive a imprensa. Bom, o Mário Sabino escreveu uma coisa aqui, ele levou para um lado aqui que eu acho que a gente tem que considerar, né? Que é o lado, sim, contar com a incompetência da Gestapo aí do Bolsonaro. Ele pegou aqui o Ricardo Cocho publicando, né? O Ricardo Cocho, que é ex-secretário de imprensa do Lula, foi no blog dele publicando, dizendo que está preocupado, né? Porque Jair Bolsonaro criou esse Centro de Inteligência Nacional, que vem somar ao Sistema Brasileiro de Inteligência, da qual faz parte a ABIN. Cocho comparou todo o aparato à Gestapo, a polícia secreta nazista. Ele disse: não será certamente por falta de informações que o governo deixará de funcionar agora que conta com um arsenal de espionagem política para a Gestapo. Nenhuma botar defeito. Como inteligência, com maiúscula ou minúscula, não é o forte do Brasil, não há como que se preocupar. Qualquer dossiê produzido por espiões brasileiros é ruim no conteúdo e logo é descoberto, porque no Brasil nada fica secreto por muito tempo. O dossiê pode ser governamental, como o do Ministério da Justiça, sobre os antifascistas, ou completamente legal, como o dos aloprados lulistas contra José Serra. Mas o teor nunca ultrapassará o limite do vagabundo, ao contrário dos relatórios da Gestapo. Podem ficar despreocupados, senhores, nada mudou desde que o ex-chefe de Cocho saiu do poder. A única coisa sobre a qual devemos reclamar é que mais dinheiro de pagadores de impostos irá para o ralo em Brasília. Bom, com aloprados ou sem aloprados, serviço de inteligência aloprado ou não, usado politicamente, com a máquina pública, com recursos dos pagadores de impostos, que são vocês, realmente é algo a ser fiscalizado, algo a ser questionado, algo a ser criticado. No fim das contas, não deveria existir, tá? Já chegaram no Covid-19, está